Agora sim, formalmente, a nossa primeira aula. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Cálculo e Estatística. Eu sou Gustavo Valdivieso, professor da Universidade Federal de Alfenas, aqui no campus de Poços de Caldas. E hoje teremos nossa primeira aula. E nada melhor do que começar pelo começo mesmo. Nós vamos falar sobre o que é cálculo. Muitas pessoas já se assustam quando escutam esse nome. Mas a verdade é que o cálculo ele é uma continuação natural da matemática que você já vinha aprendendo no seu ensino médio. Inclusive, no currículo brasileiro, ele aparece somente no ensino superior, nas faculdades de exatas. Porém, em outros países do mundo, ele aparece no currículo do ensino médio também. Isso mostra que, apesar da má fama, não tem nada demais que você não consiga entender no cálculo. Não há nada especial sobre o cálculo que vai impedir você de compreender o que nós vamos fazer aqui. E para explicar para vocês o que é o cálculo, antes eu quero fazer uma pergunta. Se eu pedisse para você calcular a área deste telhado, como você faria? Bom, o teto dessa construção aqui parece um retângulo, não é mesmo? E se você puxar pela memória, lá quando você aprendeu geometria básica, a área de um retângulo é o produto de um lado pelo outro. Então a área aqui é simplesmente o produto do que eu chamei de A, que é esse lado aqui à esquerda, a minha esquerda pelo menos, e B, que é este outro lado aqui à direita. Então se eu sei quantos metros tem de um lado e quantos metros tem do outro, basta multiplicar os dois para saber a área em metros quadrados. Mas agora, e se eu perguntar para você qual é a área deste teto? Agora não é mais reto, né? Como eu calculo a área dessa curva? Então a resposta está no cálculo. Mas vamos ver outro exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma aula de química. O professor de química já deve ter pedido para vocês calcularem alguma vez na vida uma diluição, que nada mais é do que pegar uma solução com uma certa concentração e transformar ela numa solução diluída, com uma concentração menor. E a gente faz isso com uma equaçãozinha muito simples, que é a equação de conservação da massa. Eu tenho que a concentração da solução 1 vezes o volume dessa solução tem que permanecer igual ao produto da nova concentração e do novo volume. E aqui você isola o volume ou a concentração, dependendo do problema. É simples assim porque, neste caso, você está diluindo uma solução contida num frasquinho que tem um tamanho, tem uma certa massa, num outro volume que também está contido num frasquinho. Mas e se eu pedir para você calcular a concentração de esgoto que está sendo jogado nesse rio? Agora não tem mais frasquinho. Agora essa enxurrada que desce aqui pela tubulação é corrente e o rio também é corrente. Agora essa concentração ela não é necessariamente uma constante. Ela pode variar com o tempo. E aí que vem a melhor definição que eu posso te dar nesse momento do que é cálculo. Cálculo é uma ferramenta matemática que permite a nós calcularmos quantidades que variam no espaço, como a curva suave que cobre essa construção arquitetônica, ou no tempo, como, por exemplo, a concentração de substâncias quando você tem um descarte como esse. Outras aplicações do cálculo que eu posso citar são, por exemplo, no caso da geometria, em figuras geométricas mais complexas, ou às vezes nem tão complexas, porque se eu tiver que explicar para vocês de onde vem a equação que vocês aprenderam lá no ensino médio sobre a área da esfera ou o volume da esfera, eu vou precisar do cálculo. Também uso o cálculo para descrever transformações, como eu disse antes, quantidades que variam no tempo. E por fim, eu posso usar o cálculo para resolver problemas de otimização. Aqui nesse caso, eu tenho uma sequência de pontos experimentais e eu procurei qual é a função, qual é o polinômio, por exemplo, ou alguma outra função que melhor se ajusta a esses pontos. Isso é um problema de otimização. Problemas de otimização são aqueles onde eu busco maximizar ou minimizar alguma quantidade, encontrando um ponto ótimo do sistema. E por falar em otimização,
eu quero usar este como um exemplo mais concreto para vocês. Esse aqui é um exemplo clássico de como usar o cálculo para problemas de otimização. Imagine que eu tenho um recipiente cilíndrico, como este cilindro aqui da figura. Por exemplo, uma lata dessas que nós temos em casa. E aí você é o responsável por enlatar o maior volume do produto que a sua empresa produz, utilizando o mínimo possível de material, seja esse material metálico ou plástico, não importa. Eu quero proteger o meio ambiente, então eu quero entregar o máximo possível de produto utilizando o mínimo possível de embalagem. Essa é a relação que nós queremos otimizar. Eu vou usar os meus conceitos de geometria básica para escrever isso na forma de equação. Vamos ver. A área lateral desse cilindro é a área do retângulo que o circunda. Então vamos imaginar que eu tenho uma tesoura e eu corto em cima dessa linha e eu desenrolo o cilindro como uma folha de papel. Quando eu faço isso, a área do papel que eu preciso para enrolar só a lateral do cilindro, ela é o comprimento dessa circunferência vezes a altura do cilindro. O comprimento da circunferência é 2πr e a altura eu chamei de h, então 2πrh. Essa é a área lateral. Eu ainda tenho as tampas. Ele tem duas tampas, uma em cima e uma embaixo, ou a tampa e o fundo, se você preferir. E a área de cada disquinho desse é πr². Como eu tenho 2, então são 2πr². Eu vou colocar o 2π em evidência, e aí a área fica 2π. Eu também posso pôr um r em evidência. Olha só, temos um r aqui e aqui um r². Então eu vou pôr 2πr em evidência, e dentro do parênteses me sobra o h que estava aqui e um dos r's que estava aqui acompanhando o quadrado. Bom, agora o volume. O volume do cilindro é a área da base multiplicada pela altura. Então a área da base, novamente, é πr² e a altura eu chamei de h, portanto o volume é πr²h. Eu quero maximizar o volume minimizando a área ao mesmo tempo. Como a gente pode fazer isso? No cálculo, nós veremos depois. Nós vamos voltar a este exemplo no momento oportuno. Mas como vocês ainda não dominam o cálculo, eu vou chegar na solução correta sem usar o cálculo. E mais adiante, em um outro momento, quando nós introduzimos as ferramentas corretas para fazer essa conta dentro do cálculo, vocês vão ver como vai ficar mais simples. O que eu preciso fazer aqui, independente de estar usando o cálculo ou não, é isolar a área que eu tinha encontrado aqui em cima, 2πrh mais r. E aí o que eu vou fazer é passar esse 2π, que são constantes, dividindo para o outro lado. Então eu vou chamar de Azinho a área lateral dividido por 2π. É como se eu estivesse dizendo que eu estou medindo área, mas a minha unidade não é metros quadrados, é 2π. Então, se a área der 1, quer dizer que é 1 vezes 2π. Se ela der 2, é 2 vezes 2π, assim por diante. A mesma coisa para o volume. No caso do volume, nós temos uma constante π, que eu vou passar dividindo, e aí eu vou chamar de Vzinho o volume dividido por π. Então é como se a unidade de volume para mim fossem unidades de π. 1π, 2π, 3π, assim por diante. Agora, do meu volume, eu vou isolar a altura. E vou dizer que a altura é igual ao volume dividido por r². E eu vou substituir a altura aqui na equação da área. Então, trazendo a equação da área aqui para baixo, eu tenho que a área é igual a r, que já estava lá, e aonde está h eu substituí pelo volume sobre r², que é a relação que veio do volume, mais r que já existia. Então, nós temos agora uma expressão que não tem mais altura, não tem nenhuma dependência na altura, a dependência da altura está escondida aqui. Eu tenho a área em função do raio e do volume. E eu vou multiplicar pelo raio, fazendo uma distributiva, e no primeiro termo eu vou ter volume por raio, e no segundo termo eu vou ter raio ao quadrado. E agora eu vou pensar sobre isso daqui. Como eu posso encontrar a menor área? Bom, é a menor área mantendo o volume a um certo valor constante. Aí a sua empresa vai decidir quanto de volume ela quer colocar ali. E você vai determinar qual é a menor área possível para aquele volume. Então nós vamos simular isso.
Eu fui numa planilha eletrônica da sua preferência, e coloquei aqui uma coluna de 1 até 35, no caso, que representam possíveis raios. E depois eu pedi para ele calcular a área. E a área eu usei aquela equaçãozinha que nós acabamos de calcular no slide anterior. E eu coloquei o volume como sendo 1000. Então o volume é 1000. 1000 o quê? Tanto faz nesse momento. 1000 o quê? 1000 vezes π. Não importa se é centímetro quadrado, se é metro quadrado, não importa. Aqui na frente eu coloquei a altura. Lembra? A altura também estava no slide anterior. A altura era o volume dividido pelo raio ao quadrado. Quando eu calculo a área para todos esses raios e também a altura, eu colori cada valor de acordo com a sua relação de grandeza. Os maiores valores eu mandei pintar de verde e os menores eu mandei pintar de laranja. E o menor de todos aqui é esse 189. Aqui eu fiz um gráfico desses valores que estão aqui na coluna A. Então é a área em função do raio, mantendo um volume constante, um volume pré-determinado. Dá para ver aqui que o valor mínimo para a área é esse 189, que acontece quando o raio vale 8 e a altura vale 16, exatamente o dobro. E na verdade, essa é a conclusão que nós chegaríamos se nós aplicássemos o cálculo. Uma lata cilíndrica que contém o maior volume na menor área possível é aquela onde a altura da lata é igual ao dobro do raio, e o dobro do raio é o diâmetro. Ou seja, é uma latinha que, se eu cortá-la no meio, ela forma um quadradinho. Houve um tempo não muito distante onde você encontrava latinhas com a altura e o diâmetro iguais. E era assim há muito tempo, não é de hoje. Porque esse problema de otimização, como eu disse, é um exemplo clássico e já se sabe disso há muito tempo. Ao dominar essas ferramentas do cálculo, você vai poder fazer isso e muito mais. Porém, nós temos que construir o nosso caminho até lá. Antes de começarmos a construir o caminho do cálculo, nós precisamos ter uma base forte aonde construir o nosso conhecimento. E para isso, nós vamos usar essa semana para revisar alguns conceitos fundamentais da matemática que você traz com você lá do ensino fundamental e do ensino médio. Não vai ter nada de novo, é apenas para a gente fazer um pouquinho de musculação mental, aquecer essa massa cinzenta e, aos poucos, tendo certeza de que temos uma base forte, nós vamos construir em cima dela o cálculo e, posteriormente, a estatística. Fiquem atentos às atividades dessa semana, aos prazos de entrega e procurem o professor responsável em caso de dúvidas. Vejo vocês semana que vem.